O que é a monarquia? Como funciona? E por que que você defende tanto esse modelo de governança, de Sim, governo, melhor? então, quando nós lemos a filosofia de Aristóteles, nós percebemos que não tem muitas formas de governo, na verdade, possíveis em certa medida, porque Aristóteles explica de uma maneira muito boa o seguinte: quando nós olhamos a diferença entre as plantas e os animais, as primeiras plantas já são diferentes dos seres não vivos, porque as plantas têm princípios de automovência, né? Então, nós percebemos que as plantas respiram, no sentido... hoje nós usamos o termo fotossíntese, mas o fato é que elas têm princípios próprios, né? Elas são vivas. Mas existe uma diferença qualitativa dos animais para as plantas, que os animais têm uma capacidade dos sentidos. Então, eles conseguem perceber o mundo a partir dos sentidos, e isso gera para eles paixões. Essas paixões, né, elas se manifestam às vezes como atração, repulsa, são várias... Na verdade, Aristóteles, no geral, divide as paixões em atrações de atração ou repulsa, né, de tipos variados. Então, eu teria que entrar numa especificação disso. Mas, independente, o ponto é que, a partir do momento que os animais, entre o instinto dos animais e as paixões que eles têm, eles vão agir mais ou menos determinados daquele modo. No entanto, existe uma diferença qualitativa dos homens para os animais. Duas diferenças maiores. Uma, os homens não são determinados pelas suas paixões. Eles conseguem ordenar suas paixões em direção ao bem. Quando os homens adquirem capacidades, quando eles desenvolvem hábitos que direcionam os homens para o bem, ali eles têm virtudes. Os homens, claro, também podem criar hábitos desordenados, que são vícios. Então, eles são capazes de vícios maiores que os animais, no entanto, eles são capazes de virtudes. Se um leão devora uma zebra, eu não falo que o leão foi imoral ao devorar a zebra, simplesmente não se aplica e não tem essa discussão. Então, o primeiro grande drama dos homens é como ordenar suas paixões, como ser senhor de si mesmo, né? Aristóteles faz muito essa contraposição do homem que é escravo das suas paixões, em comparação com o homem que é senhor de si mesmo. E outra coisa que é própria dos animais, uma diferença qualitativa, é o logos. Logos, que é uma palavra grega que significa tanto palavra quanto razão. Os homens contemplam as ideias eternas, para usar o termo platônico, eles entendem verdades universais, eles são capazes de... Se eles não têm a percepção absoluta da realidade, como Deus tem, mas os homens são capazes de conhecer verdades universais. E eles têm uma linguagem infinitamente mais complexa do que os animais, porque eles expressam a apreensão que eles têm do que Aristóteles chama das formas universais geral. Então, essa dualidade, né, essa importância de busca da verdade e essa importância da busca das virtudes constituem coisas que são próprias da natureza humana. Então, a sociedade humana se forma, hoje é uma ênfase exagerada na figura do indivíduo, que é uma ênfase que vem desde ali, pelo menos do período do Iluminismo ou da Renascença, dependendo de como nós formos encarar, que é olhar a sociedade política a partir do indivíduo. Então tem um conjunto de indivíduos e eles se congregam no Estado. Mas tem um problema. Veja, o indivíduo, em certa medida, é importantíssimo, porque eu estou aqui como indivíduo, eu ajo no mundo como indivíduo, minhas ações são individuais, mas o indivíduo não se perpetua na sociedade, né? Então, o homem não é uma ameba, que sai uma outra ameba do outro de mim vai brotar aqui. Os homens se juntam e, para isso, tem que juntar os dois sexos para que eles possam ter filhos e continuar a sociedade. Por isso que Aristóteles fala que a base da comunidade política é a família, que é a união de homens e mulheres para a criação da próxima geração. E homens e mulheres criam seus filhos buscando o quê? Melhorar os hábitos, portanto, virtudes, e buscando a verdade. Já a família já é uma comunidade que tem um certo tipo de governo, porque Aristóteles fala que a relação do pai em relação aos filhos é uma relação monárquica, que eles são como súditos dele, que nada mais quer dizer do que o pai governa os filhos e direciona eles, os filhos não participam. Se a família fosse uma democracia, a gente vai entrar nos tipos de governo. A minha casa já tem 4, já era, entendeu? Eles vão votar, eu já perdi todas as votações, vai ter só açúcar, o piano acaba e a geometria não vai entrar na lista do dia. Então, Aristóteles fala também que a relação do homem com a mulher é uma relação política. O que ele quer dizer política, ele entende que o homem é o líder da casa, no entanto, ele entende que tem um alto grau de mediação do homem em relação à esposa, e que isso, mais ou menos, é a forma como se governa uma família. Só que uma família sozinha não é o que ele chama da comunidade política perfeita. A família precisa se unir com outras. Por quê?
Não porque a família não tem uma perfeição quando eu analiso ela enquanto família. Sem dúvida, ele não está desconsiderando isso. O que ele está querendo dizer com isso é simplesmente que você precisa de várias famílias para sobreviverem. Elas não sobrevivem. Uma família não sobrevive isolada. Então, as famílias precisam se unir. E elas se unem para duas finalidades. Para uma finalidade imediata, que é a sobrevivência. Que aí já aparece todo um tema da política, que é segurança, alimentação, energia, coisas que fazem as famílias sobreviverem. Se você pensa numa comunidade, chega um invasor e as famílias não conseguem se juntar para combater, para se unir, para se defender, já era. As pessoas são mortas e escravizadas, etc. Então, a primeira função é essa, mas a segunda função é curiosa, porque é próprio da natureza humana buscar a verdade e viver o bem. Portanto, a finalidade última da comunidade política não é simplesmente a sobrevivência, mas é a elevação da alma, que é o daimonia, que é traduzido por felicidade, mas se nós olharmos literalmente, daimon é o intermediário entre o céu e a terra, e eu é bom, então eu, daimonia, significa uma boa intermediação entre o céu e a terra. Existe a ideia de uma intermediação entre os valores eternos e a vivência desses valores eternos aqui na terra. Portanto, ser uma pessoa de bom espírito, ou às vezes chamado bem-aventurança, ou outras coisas, seria a finalidade da ética. Então, a plenitude da alma, né? Ele fala muito também de magnanimidade, megalopsique, que é você ter uma alma grande, né? Então, dado que a finalidade última da comunidade política é elevar a alma dos homens, é ter os homens com a alma elevada, eu preciso decidir quem vai governar as pessoas, porque vai ter uma liderança. Porque se eu juntar um conjunto de pessoas de qualquer tipo, qualquer natureza, vai ter uma liderança. Se jogar as pessoas numa ilha deserta, se eu tiver que carregar caixas, as pessoas começam a ter liderança e tal. Então, na hora de guiar as pessoas, quem deveria liderar? Bom, os homens maduros, fala Aristóteles, porque senão você vai ser liderado por homens imaturos. Aristóteles adora dar exemplos muito simples assim para colocar... Que são, aliás, os que mais pegam, né? Então, os que mais pegam. O que é causa final? Né? Ele fala, quando um homem anda... vai caminhar, ele caminha para ficar mais saudável. Isso é a causa final. Então, ele dá exemplos assim bem simples. Então, quando você pensa em uma comunidade política, o homem maduro vai ter que governar. Quem é o homem maduro? O senhor das suas paixões, o que busca a verdade. Bom, dado isso, eu não tenho muitas opções. Então, primeiro, eu preciso ser governado por homens maduros. Tá bom. Então, quem que vai governar? Ele fala, ou uma pessoa vai governar, ou um conjunto de pessoas. Ou eu vou ter uma espécie de sistema de rankings de governo. Não tem uma quarta opção, entendeu? Ou são várias, ou é um conjunto, ou é uma. Quando uma pessoa governa, segundo aquilo que posteriormente vai ser melhor estabelecido como lei natural, né? Aristóteles fala de uma justiça legal que tem conexão com isso, mas em resumo, a lei natural compõe de maneira bem grosseira tudo que direciona os homens em relação à elevação. Então, todo o conjunto das coisas que elevam os homens estão contidos na ideia de lei natural. Então, quando uma pessoa governa com responsabilidade pessoal, segundo a ordem da lei natural, como autores posteriores vão definir, para usar um termo empresarial, com skin in the game, sabe? Tem responsabilidade pelo que ela faz, você tem uma monarquia. Quando você é governado por um conjunto de pessoas virtuosas que buscam essa excelência, que buscam a grandeza, você é governado por uma aristocracia, que nada mais é do que o governo dos melhores. Eu sempre falo nas aulas, cara, não é a mesma coisa que franceses decadentes, liberais do século XVIII com peruca e dançando salto alto e tal. Aristocracia, na verdade, nada mais é do que o governo dos melhores, é o governo de excelência. E se você tiver um sistema de rankings, e a distribuição desses rankings na sociedade, você tem uma república. Uma politia que ele fala, na verdade, mas que a gente traduz por república. O que é curioso, porque se você pensar historicamente, as repúblicas, a maior parte delas eram governos meio militares. O exemplo mais notório é Roma, que era, no fundo, o governo militar de rankings, e você subindo no governo... Depois o termo se transmutou para a democracia, né? Pois é, que seriam as formas corruptas de governo, porque Aristóteles fala o governo de uma pessoa que governa contra a ordem da justiça, contra a ordem das virtudes, é uma tirania. Um governo de um conjunto de pessoas que governam por interesse pessoal, contra a ordem da virtude, é a oligarquia. E o governo que todo mundo quer se governar, em que todo mundo quer ter liberdade restrita, ou todo mundo quer simplesmente mandar sem ordem, ele chama de democracia. Então, democracia seria, na verdade, a república corrupta,
oligarquia é uma aristocracia corrupta e tirania é uma monarquia corrupta. O termo república também ficou prejudicado na Idade Média, que Veneza era uma república e era uma aristocracia, né? Veneza era uma aristocracia e Veneza é um tipo de governo muito interessante porque é uma espécie de Estado, aristocracia medieval e meio Estado-empresa também, que é muito curioso, assim, porque o Estado era todo focado na atividade econômica. Então, é um exemplo fascinante, na verdade, de monarquia histórica. Minha família vem ali da região de Veneza, então tem um apreço da terra de São Marcos, sabe, a Sereníssima. Mas por isso, porque o que eles querem dizer por república não necessariamente contradiz a noção de aristocracia. Também tem um outro detalhe nessas formas de governo. Para todos os filósofos clássicos, São Tomás de maneira muito notória, mas para Aristóteles também, uma forma boa de governo puxa a outra. Um bom monarca muitas vezes quer se cercar de uma aristocracia e quer ter um sistema de distribuição de rankings. E um oligarca se legitima no poder com a fórmula política democrática, e o tirano também é a mesma coisa. Ele se legitima com a democracia e ele se cerca de oligarcas. Então, na verdade, quando nós olhamos a filosofia política de uma maneira um pouco mais detalhada, não é bem que uma monarquia do nada pode virar uma tirania. Não é bem isso que eles falam. Eles falam, na verdade, que um governo ruim puxa outro, um governo bom pode puxar outro. Tanto que São Tomás vai dizer de maneira muito interessante, essa ideia já está presente em alguma medida em Aristóteles, mas de maneira muito vaga. Em alguma medida em Platão, no Leis, mas também de maneira muito vaga. Que o melhor governo, em São Tomás de maneira mais clara, seria uma monarquia mista. O que ele quer dizer por monarquia mista? Tem o rei se cerca de uma aristocracia de altíssimo nível, e aí ele tem um modelo de distribuição de rankings que significavam, na versão mais tradicional, governo local. E por governo local, isso quer dizer muito do governo feudal na história, que era basicamente a autonomia de comunidades orgânicas que iam se montando, que dentro dessa comunidade orgânica, por vezes, você tem quase como uma mini... quase não, você tem uma espécie de mini monarquia. Você tem uma monarquia dentro da monarquia. Em outras palavras, tem um líder. Esse líder representa aquela comuna, mantém os costumes daquela comunidade, mas, ao mesmo tempo, tem algum vínculo de lealdade perante o outro monarca maior. Então, no imaginário da ideia de preservação de república, né, por vezes, o que está se imaginando também são, basicamente, líderes locais. Varia de país para país, as experiências históricas são variadas. Esse conceito aristotélico tomista ele é muito universal, na verdade. Ele se aplica nós conseguimos usar ele como ferramenta de análise para uma série de coisas, mas, em resumo, monarquia é o governo de uma pessoa que governa segundo a lei natural, com responsabilidade pessoal. Isso é o conceito de monarquia. Teve gente que já veio me xingar falando, você defende muito monarquia, mas qual é o conceito? Qual é o conceito? Cara, o conceito é esse, não tem muito como fugir. É governo de uma pessoa segundo a lei natural, com responsabilidade, não tem o que fazer. Se não tem responsabilidade, se não é segundo a lei natural, o governo tende a ser uma tirania, se é o governo de uma pessoa desse modo. Se não é o governo de uma pessoa, também não é monarquia, por mais que você chame. Então, por exemplo, hoje nós falamos que a Inglaterra é uma monarquia, mas há um seríssimo problema em imaginar isso, porque, do ponto de vista clássico, a rainha não manda. Se a rainha não manda, ou o rei, né? Agora o Charles, que menos Charles, ainda, se a rainha Elizabeth II não mandava, dizer que o Charles manda ainda é pior. E se vier depois o William. O William, mas pior ainda se viesse o Harry, sabe? Aí mandaria num nível infinitamente menor. O Harry que está na Oprah, sei lá. Então, o problema de classificar a monarquia inglesa, que tem uma tradição. No entanto, essa tradição não condiz com a realidade. Como a pessoa não manda... Bem observado. Então, nós usamos o termo, mas o termo não significa muita coisa. Quem manda, na verdade, as pessoas poderiam até falar que é o parlamento. Mas, no fundo, a City of London, que é o distrito financeiro de Los Angeles, de Londres, que eu visitei agora recentemente... Que é regido por outras leis até. Que é regido por outras leis e que não são... Não tem accountability perante nada, é meio independente, é quase como um supragoverno, por vezes gere, na verdade, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, mesmo os bens, por exemplo, da monarquia inglesa são geridos por pessoas da City of London, não são geridos pelas próprias pessoas da monarquia inglesa. Então, isso tem que ser levado em consideração. Muito bom. Enquanto você toma o seu vinho e pega aí uma coisinha, eu vou fazer uma parte aqui. Então, o Guilherme comentou muito bem da relação entre família e monarquia. Eu gostaria de acrescentar aqui que, historicamente, na Grécia, surgiu exatamente assim, um conjunto de famílias na Grécia
e gerou uma frátria. Conjunto de frátrias gerou uma tribo, e o conjunto de tribos gerou uma cidade. Então, Atenas era um conjunto de tantas famílias que se reuniram, um conjunto de famílias em frátrias. Se não me engano, na origem eram 12 frátrias. E depois, em Atenas, tinha 3 tribos. E essas 3 tribos, então, elegeram entre eles, né? Não é que elegeram, é que surgiu o mais virtuoso e saiu o rei de Atenas. Curiosamente, em Roma também foi meio análogo, também tinham 3 tribos também. Então, essa ligação entre família e monarquia, além de ser uma coisa compreendida com maestria por Aristóteles, foi uma coisa que aconteceu na história. Nós vemos isso, a formação da cidade antiga, explicada magistralmente bem por Coulonge, demonstra isso. Família, frátria, tribo, cidade. Muito bom. Perfeito. E esse é um belíssimo livro, né? Esse é um clássico. Né? Sim. Sim, nada a adicionar e eu acho que a pessoa aprende o conceito de monarquia muito vivendo numa família. Porque não tem como. A vivência familiar, a vivência monárquica, assim, por excelência. O pai tem que bancar a casa e falar, vamos fazer dar certo essa casa a todo custo. Ele tem que botar ordem na casa. E ele tem que zelar pelo desenvolvimento dos filhos. Tem que defender a família. E se ele for frouxo, não vai funcionar a casa. E se ele for rígido demais, também vai ter um problema na família. Ele precisa ter uma benevolência perante as pessoas da casa, amar elas de maneira sincera, se entregar por elas. E, ao mesmo tempo, manter a disciplina e a ordem na casa. Então, uma família funcional é uma grande escola de monarquia. E eu acho que um dos motivos do porquê as pessoas não entendem essa forma de governo hoje é a desestruturação familiar. Hoje, 50%, é uma situação triste, mas 50% das crianças no Brasil crescem sem os pais. Fora que tem toda uma visão de paternidade relapsa e tal, que entrou na cultura. Então, nós somos desacostumados, por vezes, na nossa experiência diária, a enxergar o papel de uma figura paterna, de uma figura de liderança mais clara, né? E aí as pessoas têm uma dificuldade, elas tendem a associar... Claro, eu dou uma propaganda iluminista para isso, mas elas tendem a associar toda a monarquia à tirania imediatamente, que é simplesmente uma associação inadequada, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.